Silvio Navarro, bem-vindo, bom dia aqui ao nosso programa. Precisamos de você para tentar entender diversos pontos praticamente incompreensíveis. E como eu gosto de passar por aqui na quarta-feira. Bom dia, Adri, bom dia, Paula, Júlia. Bom ver Marina Helena também aqui no telão. Bom dia, mas, né, que semana difícil. Viu? Ontem eu vi uma postagem sua muito boa que eu acho que resume bem o dia de ontem, que se o STF é capaz de prender general, almirante, ex-presidente da República com esse inquérito, imagine o que pode fazer com nós. Qual a sua avaliação da prisão do presidente Bolsonaro e também dos demais militares réus no mesmo processo, agora em regime fechado? A saúde do ex-presidente, a conduta do Supremo, as novas articulações da oposição nesse momento tão difícil. Conta pra gente o que você está achando de tudo isso. Olha, Paula, eu acho que muita gente no Brasil, e eu acompanhava vocês falando sobre isso, a Júlia mesmo citou agora que as coisas podem piorar. Eu acho que muita gente no Brasil não tem noção do que nós estamos vivendo porque não temos precedentes do que estamos atravessando nessa hora. Nós temos generais presos, o almirante, a Marinha, temos um ex-presidente com a saúde debilitada, num estado muito complicado de saúde, preso. E isso beira a tortura, porque ele não precisava estar lá, dadas as condições de saúde. Sequer ele está sendo permitido, facultada a ele a comida, né, a preparação de uma dieta especial, porque ele teve de passar por 6 cirurgias invasivas por causa de uma tentativa de assassinato lá naquele 6 de setembro de 2018. Ademais, nós assistimos também na mesma semana uma canetada do ministro Alexandre de Moraes em mais um atropelo da Constituição, em mais um atropelo do devido processo legal, declarando transitado em julgado, um processo onde ainda era possível a apresentação de recursos. Se o recurso seria acatado ou não, isso são outros 500, mas ele simplesmente decreta, absolutista, totalitário que é, o Estado sou eu decidi e ponto. Então, a impressão é que as coisas vão piorar muito, porque o que nós estamos vivendo é o funeral da democracia. A democracia constitucional, aquela que a gente conheceu, desde a figura a transição para o regime democrático depois do regime militar, e a abertura, e depois aquela imagem do Ulisses Guimarães erguendo a Constituição de 88 no plenário, isso não existe mais, porque aquela Constituição não é mais válida, infelizmente. E quem decidiu que essa Constituição não vale mais é o ministro Alexandre de Moraes, que manda no Brasil. Para finalizar, mais um ponto dessa semana, mais um fato que a gente não pode esquecer. Ele decreta numa canetada o fim de um mandato de um deputado eleito, um deputado que teve votos, o deputado Alexandre Ramagem, sendo que isso deve passar pela Casa Legislativa. Os poderes são independentes segundo a nossa Constituição, mas é isso, não vale mais a Constituição. A Casa Legislativa está de joelhos para o Supremo. Então, é um dia onde a toga, os militares, a farda ficou de joelhos para a toga, o brasileiro está de joelhos para a toga, o legislativo está de joelhos para a toga, e as pessoas não estão percebendo que já estamos numa transição de regime. Nós já estamos vivendo algo diferente. Eu acho que essa é a percepção que talvez falte, Paulo. E o que você cita alguém que é capaz de prender todas essas pessoas e cometer todas essas arbitrariedades, pode prender você, pode prender qualquer um. Né, Silvio? É uma data que viverá na infâmia, como disse Roosevelt. É o que estamos passando, né, atualmente. É muito triste, né? Ô, Silvio, o Congresso está em crise com o PT, o Hugo Mota se chateou lá com o Lindinho e o Alcolumbre com Lula, né? O que isso pode mexer no tabuleiro político daqui para frente? E Hugo Mota também, vulgo almofadinha, se irritou ontem com o líder do PL, né? É mesmo. Pois é, olha,
Eu acho que, às vezes, a gente precisa separar um pouco aquilo que é uma crise, e os jornais todos vendem isso hoje, as informações, as manchetes, todos os jornais tradicionais trazem isso. Uma crise instalada entre os líderes do Congresso Nacional e o governo Lula e o presidente Lula. Tá, tudo bem, ponto. É possível que, de fato, a animosidade tenha crescido nos últimos tempos entre Hugo Mota e o presidente da República por causa do PL das facções, né, contra o PL anti-facções criminosas, como foi batizado, e no caso do Davi Alcolumbre, ele esteja melindrado porque o seu grande aliado, aliás, eles trocaram de cadeira mais de uma vez, Rodrigo Pacheco foi preterido à vaga para o Supremo Tribunal Federal. Então, é possível que isso esteja em curso, mas nada disso tem a ver com o fato do Congresso Nacional estar de joelhos para o Supremo Tribunal Federal. A figura do Hugo Mota, hoje, é uma figura complicadora. O Hugo Mota está represando a anistia, uma anistia que tem número regimental para ser votada. Se vai passar ou não, não sabemos. Acho pessoalmente que passa, porque o número daqueles deputados que a matemática desse microcosmo chamado Câmara dos Deputados indica que quem assinou para que o projeto seja votado com urgência é porque vai apertar o botão a favor. Mas ainda que não fosse, simplesmente paute, cumpra o seu dever e o seu acordo. Ele fez um acordo em fevereiro para ser eleito com tranquilidade, com folga, sem bater chapa. Então, o Partido Novo apresentou um candidato, aliás, Marcel Van Hatten, um grande nome, mas não tinha número para bater chapa. Só teria um segundo turno, uma situação mais complicada, se a direita, o PL especificamente, para ser bem claro, vamos dar o nome dos partidos para não ser injusto, se o PL indicasse um candidato, aí seria mais complicado pelo tamanho da bancada, 100 deputados naquela época, hoje tem um pouco menos. Portanto, o Hugo Mota está represando um acordo e represando uma vontade da maioria. Eu acho que esse é o primeiro e o grande ponto a ser debatido. A sabatina do Jorge Messias lá no dia 10, marcada, muita gente diz que é incógnita, que pode ser que nós tenhamos pela primeira vez um nome do STF, indicado ao STF recusado, e de fato a história não tem muitos precedentes, só no século XIX, quando o Barata Ribeiro, que era um prefeito do Rio de Janeiro, aliás, foi indicado junto com outros nomes, mas era um período de muita transição, né, um período completamente diferente, não dá para comparar o século XIX com o que a gente assiste. Então não tem mesmo com o placar apertado do Dino, do Mendonça, nós não temos alguém rejeitado. Então eu acho, particularmente, que o Davi Alcolumbre está cobrando uma fatura. Ele vai colocar um preço altíssimo para o Messias passar na CCJ, passou na CCJ, passa no plenário. Mas ninguém arrisca desse nível, pelo menos nunca se arriscou. Então eu acho que ele está colocando um preço muito grande. O que ele vai cobrar? Bom, não sei, né? Espero que não seja nada antirrepublicano. É a única coisa que sabemos, né, Silvio? Um prazer estar aqui com você de volta, muitas saudades. A única coisa que a gente sabe é que essa fatura aí quem sempre paga é a gente, né? Seja lá qual for esse pedido, infelizmente. Mas, Silvio, eu queria que você aprofundasse um pouco mais a questão do ramagem, porque agora o Moraes deve pedir, né, aí já pediu para a Polícia Federal tomar as providências para que Ramagem seja extraditado dos Estados Unidos. E aí a gente sabe que nesse pedido deve passar pelo judiciário lá nos Estados Unidos essa decisão. E seria a primeira vez que alguém, né, condenado ali pela farsa do golpe, pediria, então, um asilo político e aí a justiça vai decidir, então, se extradita ou se concede esse asilo. Então, seria algo bastante importante vindo dos Estados Unidos, dado que eles, de fato, reconheceram Moraes como um violador de direitos humanos, reconheceram que não houve golpe aqui. Então, seria uma oportunidade, porque isso é uma coisa que eu sempre me perguntei, né? Ninguém ali do 8 de janeiro passou ainda por isso. Então, qual que é a sua visão em relação a isso? Há alguma luz aí no fim desse túnel? A rigor, ele não seria extraditado, porque o governo americano já entendeu com quem está lidando.
Alexandre de Moraes foi declarado um violador de direitos humanos. Houve a aplicação da lei Magnitsky, muita gente diz, mas a lei Magnitsky não pegou, né? Isso me parece uma forma, às vezes, até de desconhecimento. As pessoas que conhecem a aplicação da Magnitsky Act, né, como alguns colegas nossos, inclusive, que estão nos Estados Unidos e informam, Ana Paula Henkel, por exemplo, Rodrigo Constantino, eles falam muito aqui da casa, eles falam sobre a forma como essa lei ela age em camadas. Nós tivemos uma informação nessa semana em relação à Coca-Cola, que foi interpelada por apoiar um evento, apoiar financeiramente, patrocinar um evento com a presença de um violador de direitos humanos. Então, seria o caminho natural, penso eu, seria que o governo americano não cedesse, que o governo americano deixasse o Alexandre Ramagem em seu território, até porque ele tem muitas informações que ele poderia colaborar sobre todo o processo injusto, arbitrário, as ilegalidades que nós assistimos desde o fatídico 8 de janeiro. Acho que o Alexandre Ramagem poderia falar sobre a forma como o judiciário brasileiro conduziu uma perseguição política implacável. Mas é uma decisão que parte de um outro governo, um governo estrangeiro. Devemos aguardar, mas quero crer que o caminho natural seria esse. E o deputado Ramagem, eu insisto nesse ponto, assim como é o caso de outros parlamentares, ele tem mandato. Quem deve decidir se ele perde ou não o mandato é o plenário. O plenário da Câmara é soberano e sempre foi assim. Cansamos de contar histórias aqui ao longo de outras décadas, quando a Câmara, quando o Congresso, quando a democracia brasileira enfrentou situações muito difíceis também, e o plenário defendeu os seus integrantes. Mas parece que de uns tempos para cá, podemos colocar talvez como marco a entrega do Daniel Silveira para o sistema, a cabeça do Daniel Silveira. Parece que depois disso o Congresso se acovardou, o Congresso passou a ter medo do STF. E isso, quando um poder se torna maior do que os outros, e isso não está escrito na Constituição, não temos poder moderador no Brasil desde a Carta em Benefício do Imperador em 1824, é que algo está muito errado. O Brasil precisa retomar a normalidade institucional. Então eu acho que cabe à Câmara defender o mandato do deputado Ramagem. O que a gente assistiu até agora, para amarrar aqui, é que o presidente Hugo Motta determinou que quem está fora do país não pode mais votar pelo Infoleg. Ou seja, não poderia mais participar de deliberações da casa. Mas perder o mandato ainda não foi decretado. Ainda mais nas moldes que o Alexandre de Moraes determinou. Determinou que seja decretado o fim do mandato de ofício pela mesa diretora. Eu acho um arrobo para cima do Congresso. Pois é. Ai, hein, Silvio? Que fase, realmente, quantos pontos para a gente ficar atento. Obrigado. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.